Tirar 1000 no Enem não é bicho de 7 cabeças. Você tem problemas, digamos, mais difíceis de serem resolvidos. Tudo agora é pandemia. Tem que deixar de ser um país de maricas. Bem, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas informações bem precisas a respeito da dissertação argumentativa demandada pelo Enem. É bom frisarmos que não há um caminho único a ser trilhado. Entretanto, vou apresentar a vocês alguns passos dados por dezenas de autores que conseguiram o tão sonhado 1000 na redação do Enem. E fique esperto, em breve deixarei aqui mais alguns vídeos aprofundando os aspectos que abordarei com vocês neste vídeo atual. Aproveite para dar um like e colocar aqui embaixo nos comentários as suas principais dificuldades na produção de um texto. Quem sabe eu faça um vídeo especialmente para você para lhe ajudar nesta sua jornada de produção de textos proficientes. Vamos começar a nossa jornada partindo, claro, da introdução. Como fazer uma boa introdução no Enem? Primeiro, temos que lembrar dos aspectos centrais de uma introdução. O objetivo dessa bichinha é fazer com que o seu leitor compreenda a temática a respeito da qual você trabalhará e compreenda também o seu posicionamento de modo claro a respeito do tema. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Para facilitarmos o nosso processo, vamos dividir a nossa introdução em dois aspectos. Aspecto 1, contextualização. Aspecto 2, tese. Na contextualização, que diz respeito ao início de sua introdução, geralmente nós não vamos direto ao tema. Nós trazemos ao texto algum repertório sociocultural, ou seja, algum fato, informação, opinião que tenha conexão direta com o tema. Por exemplo, você pode utilizar para introduzir a temática uma citação, direta ou indireta, de algum autor de renome, como um filósofo, um sociólogo, um poeta, um compositor. Além disso, você pode lançar mão também de uma boa música, de um filme, da série da qual você mais gosta, de algum fato ocorrido recentemente na sociedade ou de uma alusão histórica, que é quando você lança mão de algum fato da história que tenha conexão com o nosso tema, ok? Sempre traga repertório sociocultural para a sua introdução. E lembre-se, este repertório deve ser constituído de elementos que não estão na coletânea da redação, na coletânea da proposta. Você pode sim lançar mão das informações que estão na proposta, mas é preciso que, adicionando a elas, você traga repertório sociocultural. E este repertório vai ser trabalhado de modo produtivo, ou seja, de modo que ele se torne útil na sua introdução. Logo depois de você apresentar o seu repertório, você já vai puxando o gancho para chegar até a temática específica. Tudo bem? Apresente o repertório e logo em seguida vá conectando o repertório à temática demandada pela banca. Ao longo do ano, eu vou trazendo aqui mais alguns vídeos para ajudar nesta conexão entre o repertório e o tema, pois é exatamente nesta conexão que muitos de vocês acabam se perdendo.
Para ilustrarmos esta possibilidade de contextualização, vamos utilizar um texto, ok? Um texto que alçou nota 1000 no Enem do ano passado, no Enem de 2020. O texto é de Júlia Vieira do Maranhão e pode ser encontrado facilmente na internet, como por exemplo no site do G1. Então vamos trabalhar com a introdução da Júlia. Lembremos-nos de que o tema demandado pelo Enem 2020 foi os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos analisar a introdução da Júlia. Bem, agora a nossa análise continua por aqui no Word. Vamos trabalhar a parte de contextualização da redação da aluna Júlia. Vou ler uma vez e depois volto para fazer aqueles comentários. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público. Ponto. Vírgula. Motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Tudo bem? Vamos voltar lá no início para a gente fazer aquela análise. Vejamos, a aluna inicia o seu texto, como eu disse antes, não inserindo diretamente o tema, mas trazendo um repertório que tem conexão com a temática e logo em seguida essa temática vai ser inserida de modo explícito. Neste caso, a candidata faz referência ao filme Coringa, um repertório sociocultural que, neste caso, muito bem trabalhado, tornou-se um repertório sociocultural produtivo, conferindo pontos positivos à autora. Então vejamos no início, no filme estadunidense Coringa, e aqui é interessante quando ela coloca estadunidense, porque ela está oferecendo um elemento a mais de contextualização para o seu leitor. É importante que quando nos lembremos de onde é feito, rodado o filme, é interessante que a gente coloque esta informação a mais. Isso mostra um conhecimento mais aprofundado a respeito do repertório que é trazido para a cena. Então vamos lá, no filme estadunidense Coringa, vamos nos lembrar sempre de que nome de obra é sempre colocada entre as aspas, ok? Nome de filme, nome de livro, nome de conto, nome de música, nome de poema, tudo bem colocadinho aqui entre as aspas, tá? Se as aspas forem esquecidas, nós teremos aqui um problema gramatical. Então vamos. No filme estadunidense O Coringa, vírgula, Tudo isso daqui é um adjunto adverbial, deslocado, colocou a vírgula certinho. O personagem principal, Arthur Fleck, e aqui na frente nós temos, cercado por vírgulas, um aposto explicativo, que vai explicar quem é este personagem principal, vai trazer informações a respeito desse personagem principal. O nome, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Então notem vocês que a primeira frase da Júlia consiste em quê? Consiste em uma síntese da obra, ou consiste em uma síntese daquele aspecto da obra que é interessante para a temática, que diz respeito, neste caso, aos problemas psíquicos, ao problema psíquico de Arthur Fleck. Então, notem, a primeira frase ela é uma apresentação
do repertório. É uma frase bem construída em que, mediante essa frase, o leitor ele vai ter condições de compreender alguns aspectos da obra que são concernentes à temática. Então, estamos diante de uma boa contextualização estabelecida pela candidata. Aí vamos seguir. Então, passo 1, na primeira frase, a gente vai ter o repertório apresentado. Tudo bem? Frase 1, repertório apresentado. Frase 2, a gente vai ter a conexão entre o repertório e a temática demandada pelo Enem. Para fazer essa conexão, a aluna vai lançar mão de uma estrutura conectiva. Olha aqui, ó, em consonância com a realidade de Arthur. É exatamente essa partícula que vai dar a coesão e também a coerência. É esta partícula que vai estabelecer de forma harmônica o link entre a obra, ok, o Coringa, e a temática que está sendo demandada pela banca. Vamos lá, em consonância com a realidade de Arthur Fleck, ou seja, né, de modo similar à realidade de Arthur Fleck, está a de muitos cidadãos. Está ao quê? Né? Aqui a gente tem suprimida a palavra realidade, né? Para que não fosse necessária a repetição da palavra realidade, a aluna colocou apenas o ar, né? Então, entende-se que depois desse A, a gente tem a palavra realidade, certo? Está a realidade de muitos cidadãos. Por quê? Por que está a realidade de muitos cidadãos em consonância com a de Arthur Fleck? Já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Aqui é importante a gente pensar em alguns aspectos importantes, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Notem que todo esse trecho aqui diz respeito à frase temática. É uma transposição da frase temática para a introdução. E aqui fica uma dica super importante. É fundamental que na introdução nós trabalhemos com todas as palavras da frase temática. Essas palavras precisam aparecer aqui na introdução para evitar que você fuja do tema ou para evitar que você tangencie o tema, que é quando você não entra especificamente na temática, você fica num assunto mais geral. Quando as palavras da frase temática são trazidas para a introdução, você já garante a permanência no tema. Fique atento a essa dica, memorize, isso é um mantra sagrado. Na introdução, eu devo repetir as palavras da frase temática. Então vamos, já que, olha o já que aqui dando uma explicação e dando também uma relaçãozinha de causalidade, vamos explicar por que a realidade de muitos cidadãos está conectada à realidade de Arthur Fleck. Porque o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Tudo bem? Então temos aqui a conexão do repertório com a temática. Vamos notar que é uma falhazinha gramatical aqui. Associada às doenças mentais, o na sociedade brasileira é um adjunto adverbial de 3 elementos. Ele deveria estar cercadinho por vírgula aqui. Não estava. Tudo bem? Depois eu vou dar uma aula especificamente sobre adjuntos adverbiais. Só você ficar antenado aqui no canal que eu vou cumprir a promessa. Beleza? Então, isso ainda configura um desafio a ser sanado. Então, notemos, vamos recapitular. Na frase 1, a aluna apresentou para a gente o repertório sociocultural. Na frase 2, a gente tem a conexão do repertório com a temática demandada pela banca.
Ok? Logo depois de fazer a contextualização e de trazer o tema à tona, nós vamos tratar do seu posicionamento a respeito da temática. Esse posicionamento deve ser colocado de modo bastante claro em seu texto. Estamos falando, obviamente, da tese. No Enem, as nossas teses vão sempre trabalhar com problematização. Para o Enem, problematizar é levantar causas. E lembrem-se de que as temáticas solicitadas pela banca examinadora são sempre temáticas relacionadas a algum problema que aflige a contemporaneidade, algum problema de cunho social, econômico, religioso, ambiental, sanitário, etc. E no Enem, como nós temos que, ao final da redação, geralmente, trabalharmos com uma proposta de intervenção, ou seja, temos que apontar soluções ao problema solicitado pela banca, é preciso que, ao longo de toda a nossa redação, nós problematizemos. Problematizar é levantar e discutir problemas, ok? No caso do Enem, nós vamos pensar em duas causas para o problema apresentado pela frase temática. E por que duas causas, professor? Porque uma dessas causas será desenvolvida no parágrafo 1 de desenvolvimento e a segunda causa irá para o parágrafo 2 de desenvolvimento. Quando o leitor se deparar com a sua tese, ele já vai ter ciência daquilo que será desenvolvido ao longo de seu texto. Vamos mais uma vez pensar no tema do último Enem. Então, são os problemas associados, os estigmas, que têm a ver com preconceito, que estão associados às doenças mentais na sociedade brasileira. A questão que devemos colocar é por quê? Por que existem estigmas associados às doenças mentais no Brasil? Ou seja, por que o brasileiro olha com um olhar negativo, preconceituoso, os indivíduos que enfrentam alguma debilidade psíquica? Então, a grande questão é, sempre nós vamos fazer a frase temática a pergunta por quê? Por que existe este problema? Por exemplo, se o tema dizer respeito à segurança pública no Brasil, você vai perguntar por quê existe uma insegurança pública tamanha no Brasil e vai elencar algumas respostas para isso. Se o tema fosse, por exemplo, bastante batido, a degradação ambiental em território brasileiro, você pergunta por que existe tanta degradação ambiental em território brasileiro? Com base em suas respostas, que serão as causas para o problema, você irá construir a sua tese. Geralmente, nós teremos várias respostas à pergunta, teremos várias causas ao problema estabelecido pela frase temática. Neste caso, você irá selecionar duas respostas convincentes, duas respostas plausíveis, duas respostas sobre as quais você consegue falar muito bem, desenvolver muito bem. Então, no Enem do ano passado, em que tínhamos a temática sobre os estigmas relacionados às doenças mentais, nós poderíamos pensar por que existem tantos estigmas na sociedade brasileira relacionados àqueles que têm problemas psíquicos. Poderíamos pensar, por exemplo, em uma educação pouco humanitária, poderíamos pensar na falta de informação, poderíamos pensar na ausência de assistência estatal, poderíamos pensar em um preconceito enraizado na própria sociedade brasileira. Então, notem, nós temos mais de uma resposta à pergunta, a pergunta que estabelecemos do porquê existe aquele problema em nossa sociedade. De posse das várias respostas, você seleciona duas para compor a sua tese. Lembre-se,
Uma delas você aborda no D1, desenvolvimento 1, e a outra você aborda no D2, desenvolvimento 2. Vamos observar como a Júlia respondeu à pergunta, como a Júlia trouxe ao texto dela as causas para o problema a respeito dos estigmas. Então, olhe como ela introduz as causas. Ela utiliza um isso, ok, juntamente ao verbo ocorre. Notem que esse isso tem função anafórica, ou seja, ele vai retomar aquilo que está atrás. O isso significa o quê? Significa a permanência dos estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, esses estigmas, né, ocorre, aí a gente vai ter os 2 pontos de tese. Item 1. Ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito. Então, aqui é o primeiro elemento da tese da Júlia. Este primeiro elemento será trabalhado no parágrafo 1 de desenvolvimento. Vamos ver o segundo elemento. Seja pela discriminação desta classe por parcela da sociedade verde-amarela. Então, aqui nós temos a segunda causa, o segundo ponto de tese que vou colocar aqui em destaque. Então, veja, pela discriminação desta classe, qual classe? A classe de indivíduos que sofre algum problema psíquico. Então, essa parcela, esta classe, ela é estigmatizada, sofre os preconceitos por parcela da população verde-amarela. O que é verde-amarela? Verde-amarela é uma referência ao Brasil, à bandeira brasileira. Em detrimento de a aluna dizer a população brasileira, ela diz população verde-amarela, para evitar a repetição. Porque notem que aqui atrás nós temos já a palavra brasileira sendo utilizada. Se aqui ela utilizasse novamente o mesmo vocábulo, nós teríamos uma repetição que não é necessária e, portanto, configura-se como uma falha. Certo? Então, destaco novamente. Na terceira frase da aluna, nós teremos a tese. Tudo bem? Tese da aluna. E a Júlia, ela traz um elemento extra, um elemento a mais, que não precisa de aparecer na introdução, mas que pode aparecer, e no caso da Júlia, a presença desta última frase aqui fez com que o repertório colocado na primeira frase ficasse ainda mais amarrado à discussão que ela estabelece. Então, olha, dessa maneira, temos aqui um conectivo, né, para conectar as outras frases a esta frase, mantendo aí a coesão. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social, veja que a gente tem uma construção metafórica aqui, né? Em detrimento de ela dizer esse problema social, ela disse essa chaga social, essa ferida social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano, né, o longa-metragem, o filme O Coringa norte-americano, retomando, né, a informação que ela colocou no comecinho, ó, no filme estadunidense Coringa, certo? Então, uma excelente retomada. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Então, novamente, a conexão entre a obra e a nação brasileira. Tudo certo? Feita a tese, é preciso irmos para o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. E vocês vão notar que a Júlia sempre apresentou os problemas novamente no início de cada um dos parágrafos. Ela sempre reitera o problema sobre o qual ela se debruçará ao longo daquele parágrafo. Vamos observar agora de maneira rápida apenas o começo do desenvolvimento
de cada um dos parágrafos dela, o começo do D1 e o começo do D2. Se você quiser que eu faça uma análise completa desta redação, deixa aqui nos comentários essa demanda, ok? Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado, quanto à omissão estatal neste caso. Então, notemos, a primeira coisa, temos um conectivo aqui no comecinho do parágrafo, fazendo a conexão entre este parágrafo e o restante do texto. Se você quiser também uma aula sobre os conectivos no Enem, deixe também nos comentários que eu faço um vídeo especialmente para você. Nesta perspectiva, acerca da lógica dos transtornos mentais, né? Retomando a temática, transtornos mentais, transtornos da mente, aliás, é aspecto fundamental da temática. É válido retomar o aspecto supracitado, o aspecto que ela já citou ali na tese, quanto à omissão estatal nesse caso. Então, notemos que a aluna vai retomar logo no comecinho do desenvolvimento 1 dela o problema que ela destacou para a gente lá na tese. E aí ela desenvolve, traz um dado da OMS e fecha o parágrafo. Lá no D2, o que nós temos? Primeiro, conexão. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, veja que ela está mais uma vez retomando a tese do D1 e, desse modo, retomando o D1 para fazer com que haja uma conexão entre os parágrafos do texto. Isso é requisito fundamental para nota máxima na competência 4 da redação do Enem, que diz respeito à coesão. Então, é fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta. Então, veja só que a discussão que ela vai fazer aqui, como já destacada pela tese, diz respeito ao preconceito da sociedade brasileira em relação ao grupo em pauta. Em detrimento de utilizar a palavra preconceito, ela utilizou aversão, ok? Para fazer a retomada da tese. Então, acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para uma completa socialização. E aí ela desenvolve tratando aí da discriminação, do preconceito da sociedade brasileira em relação àqueles que sofrem algum transtorno mental. Desenvolve o parágrafo, e por fim, o que a aluna faz? Ela apresenta para nós as soluções para os problemas apresentados ali atrás. Ou seja, a discriminação do corpo social e a ausência de ações efetivas por parte do Estado. Vamos ver só o comecinho do parágrafo conclusivo dela. Se você quiser uma aula inteirinha sobre conclusão, deixe nos comentários também, viu? Portanto, o conectivo inicial aqui para o fechamento do texto. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Veja que logo aqui no comecinho da conclusão, ela retoma a frase temática. Então, notem a importância de, ao longo do texto, eu retomar palavras ligadas à frase temática, ou mesmo as próprias palavras da frase temática, para que você não fuja do tema. Então, é preciso resolver esses estigmas e aí a aluna parte para a proposta de intervenção, trazendo a proposta de intervenção aqui no texto dela. No finalzinho, depois de apresentar a proposta, ela coloca: assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Tudo bem? Este é o fechamento da Júlia. Viram só? Produzir uma redação de excelência não é tão difícil assim. Basta bastante esforço e dedicação. Não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no meu canal no YouTube,
cola no Jeff. Um forte abraço a você, bom trabalho e estamos juntos. Entendido?